Vamos ler a palavra de Deus, Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, você está cansado de saber, nós estamos cansados de saber que a família é a instituição de Deus. Amém? Família é um projeto divino. Presta atenção aqui. A família foi constituída por Deus logo no início, quando Deus criou o homem e formou a mulher. Amém? Glória ao nome do Senhor. A família se constitui por um homem e por uma mulher, e depois o seu próximo. Amém? Os seus filhos. Isso é família diante de Deus. Essa foi a família instituída pelo nosso Deus. Amém? Marcos 10:6, Jesus disse: entretanto, no princípio da criação, Deus criou homem e mulher. E no princípio da criação, Deus já disse tudo, irmãos. Deus não criou duas mulheres com um homem. Deus criou uma mulher com um homem. Deus não criou dois homens para uma mulher. Deus criou um homem para uma mulher. Bendito é o Senhor. E no final Deus quebra todo o paradigma. Deus criou macho e fêmea. Aleluia. Bendito é o Senhor. Fora isso é aberração. É abominação diante do Senhor. Macho e fêmea. Gênesis 2:24 diz, a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Aleluia. Serão dois uma só carne. É uma união, é uma aliança, uma só carne. Quando você vai ler o livro de Jó, irmãos, você fica impactado com o livro de Jó. Porque Deus vai lá e dá permissão para o diabo pintar e bordar ali, né, na vida de Jó. Os 10 filhos de Jó que estavam ali com Jó morreram todos. Os bois, o jumento. E quem que Deus não tirou da vida de Jó? Não poderia ter tirado? Amaldiçoa o teu Deus e morre. É uma aliança, irmãos. E a aliança não pode ser quebrada. Glória a Deus. Aliança de sangue e aliança constituída por Deus. Deus falou assim: a mulher de Jó eu não vou tirar. É uma aliança. É uma aliança eterna. Quem vai separar essa mulher de Jó vai ser a morte. O único que pode separar essa mulher é a morte. Amém? Então, qualquer outro meio de instituição que não segue esse padrão divino é desaprovado pela palavra de Deus. Amém? Qualquer tipo de instituição que não seja esse padrão bíblico que começou lá no Éden é desaprovado por Deus. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o casamento, bem como leito sem mancha, imaculado, sem mancha, sem pecado, direitinho, conforme a Bíblia diz. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Veja só, a palavra de Deus é bem categórica em dizer que Deus julgará, no final das contas, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Haverá um julgamento futuro
futuro para os impuros e para os adúlteros. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. É a palavra de Deus que está falando. Outra coisa que precisamos entender, que Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Na verdade, Deus é contra o divórcio. Deus aborrece a separação. O casamento é uma instituição divina. O divórcio é uma instituição humana. Foi o homem que criou a separação. Foi o homem que instituiu o divórcio e não Deus. A palavra de Deus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio não é uma ordenança divina. Deus permite o divórcio, mas não ordena o divórcio. O divórcio só acontece por causa da dureza do coração do homem. E o que é essa dureza do coração do homem? É a falta de perdão. É a falta de perdão. É o orgulho do homem. Irmãos, quando o homem está com seu coração orgulhoso, ele não pede perdão, nem a mulher pede perdão. Deus sempre procurou, no meio da sociedade, no meio dos casais, a reconciliação. Mas através do orgulho do homem, da dureza do coração, do baixar cervical, aí acontece esse meio de separação. É a incapacidade do homem ou da mulher perdoar. Porque foi para isso que existe o perdão, irmãos. Para perdoar, senão não existiria o perdão, né? Existe o perdão para que você possa perdoar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. Mas muitas vezes o orgulho impede você de perdoar. Por isso que existe aí muito divórcio, muita separação aí fora. Enquanto 50% casa, quase 100%, 90,5% estão no cartório marcando a separação. Principalmente aqui no Brasil. E muitas vezes o divórcio acontece por contenda no lar, acontece pelo adultério, pela traição. O que mais acontece no divórcio numa família é o adultério, é o desentendimento, é o dinheiro. Então precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, rever isso. E isso não está somente na sociedade, irmãos, nas pessoas lá fora, os descrentes. Está também na igreja do Senhor. Já chegou na igreja do Senhor o tal do divórcio, o tal da separação. E nós precisamos, como pastores, como líderes, ter cuidado com isso. Amém? Não aprovar qualquer tipo de divórcio. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Nossa geração hoje, a maioria das pessoas parece que aplaude o divórcio, né? Incentiva. Quantas pessoas incentivam o divórcio aí fora? Não está dando certo, separa e arruma outro. Mas não é bem assim, irmãos. Biblicamente não é bem assim. Nós, como servos de Deus, nós temos que buscar uma reconciliação até o último estágio. Até o último estágio você tem que procurar uma reconciliação entre o casal. E não aconselhar se divorciar, né? As grande vítima do divórcio são os filhos. Os filhos que sofrem.
quando o pai se separa, parece que é uma facada no coração, uma facada no peito. O filho sente isso. Porque nunca o filho quer que seu pai e sua mãe se separem. Eu passei isso, irmãos. Meu pai se separou da minha mãe logo cedo. Eu tinha mais ou menos 4 anos de idade. Era tudo pequeno. Nós éramos em 8 filhos. Meu pai se separou e sumiu. Irmãos, mas o projeto de Deus para o casal é viver em harmonia, é viver até que a morte chegue para um lado, para o outro. Esse é o plano de Deus para o casal, para o casamento, para uma família. E Deus e a família sempre, irmãos, ela cresce junto e na vontade de Deus. Quando a família segue esse padrão, Deus se coloca no meio para ajudar, para fazer prosperar e abençoar com todo o conhecimento. Amém? A palavra de Deus, há muita discussão aí sobre o divórcio, né? O pastor Jamilton, na primeira introdução aqui, ele falou sobre 3 pensamentos: pensamento de Moisés, pensamento do apóstolo Paulo e o pensamento de Jesus, pensamento de Moisés e o pensamento do apóstolo Paulo. Há, porém, 2 cláusulas na Bíblia para um legítimo divórcio, abrindo a possibilidade para um novo casamento. Primeiro, a infidelidade conjugal. A parte traída pode, não deve, mas pode se divorciar. Amém? Se a causa for traição, o traído não pode, mas é possível casar de novo. Mateus 19, 9. Jesus disse: quem foi traído, ele fica livre. Amém? Mas afirme, irmãos, que a vontade de Deus é que não separe. Amém? A vontade legítima de Deus é que o casal não separe. Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. Segunda base bíblica para o divórcio é o abandono. Está lá em 1 Coríntios 7,15. Paulo diz: se um descrente abandonar a sua esposa ou esposo, nesse caso, não está sujeito a uma servidão, mas estará livre. Deus nos chamou para a paz. Então, se um dos cônjuges abandonar sua esposa, largar ela e sumir, e não ser achado mais, a sua esposa estará livre. Amém? O seu esposo estará livre. E a terceira é a morte. Amém? Que vai deixar a pessoa livre. Se você quer separar, eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração da fé. Amém? Se é a morte que vai separar, então vamos orar para que Deus separe e não nós. Amém, queridos? Então, querido, o divórcio, ele não tem uma base confirmada biblicamente para obter um segundo casamento. A vontade de Deus é que viva o casamento até chegar à morte, até que a morte vos separe. Amém? Mesmo que o mundo aí está dando os cartórios,
a sociedade está dando um atestado de divórcio, de acordo com a lei de Deus, não tem valor. Não tem valor. Então a vontade de Deus é que o homem e a mulher permaneçam fiéis até a chegada da morte. Eu quero estar com a minha esposa até que a morte vos separe. Né? Quero estar com a bengalinha, andando cabelo cavalhando, né? Bem velhinho, né? Perto da minha esposa. Irmãos, quando eu conheci a Sandra, eu tinha 14 anos de idade. E ela também, eu conheci ela na igreja. Eu era virgem. Nunca beijei uma mulher. Nunca toquei numa mulher. Pastor, meu irmão era mais assanhado. Meu irmão arrumava namorada. Eu não tenho vergonha de chegar. Eu tenho vergonha. Eu era muito vergonhento, né? E eu entrei na igreja, aceitei Jesus como meu Salvador. Eu tive vergonha até de pedir a Sandra de namoro. Ela está de prova disso, né? Eu ficava com a cabeça baixa assim, pensava 2 vezes se eu falava ou não. E aí, namoramos 2 anos, né? Eu conheci a Cristo em 87, 88. E comecei a namorar com 19 anos. 19 anos, né, irmão? 18 anos, comecei a namorar. Não sabia nem falar direito. Acanhado demais, querido. Eu era muito acanhado. Para eu chegar numa jovem e pedir namoro, era vergonha, ficava vermelho. E aí eu cheguei, meu cunhado, né? Ele vai lá, Sandra é de Deus, uma mulher de Deus, há um casamento para você. Sempre tem esse incentivo, né? Na igreja, né? Casamenteiro na igreja, né? Sempre tem esses casamenteiros na igreja. Aí um dia a Sandra estava indo, né? Tinha 2 rapazes já de olho nela, né? Tinha uma onde que ela ia, né? Era guitarrista, né? Onde ela ia, ele ia atrás. Ele parava o carro e tinha uma Brasília amarela. Parava o carro na porta, ela ficava o dia todo esperando ela sair. Brasília amarela? Aí eu falei, eu vou chegar na Sandra, que esse camarada chegue nela e conquiste o coração dela, né? Aí pedi ela no namoro, ela falou assim, vamos orar. Vamos orar. Oramos mais ou menos uns 6 meses, né? 1 ano. Naquele tempo orava, irmãos. Hoje os jovens já vão, né? Nem espera 1 mês, 1 semana. Era 1 ano. E tinha que ser batizado com o Espírito Santo ainda, né? Tinha que ser de oração. Passou 1 ano. Eu cheguei para ela e falei, e aí? Vamos namorar. Fui lá na casa dela, falei com a mãe dela, chamei o meu pastor, chamei os presbíteros da época, né? Conversei com eles, e eles falaram, por mim está aprovado esse namoro. Aí cheguei para a igreja e falei, a partir de hoje, irmãos, eu estou namorando com a Sandra. Aí o guitarrista fez assim, ó. Aí, queridos, aí no primeiro ano eu já marquei o casamento. Ela falou, tá cedo demais, vamos orar mais no casamento. Você precisa conhecer mais minha mãe, né? Diferente das outras mulheres que a gente. Aí a mãe dela falou bem assim, ó, o único camarada que eu quero que você case é com esse. Eu falei, então tá aprovado, então. Tá aprovado. Aí chegava lá, a mãe dela fazia franguinho assado, fazia macarronada, fazia aqueles pratos deliciosos, né? Agradando, né? Aí marcamos o casamento foi uma luta.
Mas chegou no casamento, casamos em 93. Não tinha nada. Fomos construindo, porque casamento é isso, irmãos. Você vai construindo junto, você vai adquirindo coisas junto. Amém? Você vai vivendo junto, ganhando experiência junto, vencendo as circunstâncias da vida, as lutas da vida junto. Isso é o casamento que se constrói. Você gostar de uma pessoa só no tempo bom, no tempo difícil, e abandonar a pessoa, isso não é amor, isso não é casamento sólido. Tem pessoas quando a pessoa tá, quando o homem ou a mulher está desempregado, a pessoa muda, não sente mais aquele amor. Quando a pessoa não tem o cartão de crédito para oferecer, acabou o amor. Vive amor a custo do dinheiro, a custo do material, mas o amor sólido, irmão, se constrói. Você vive o amor tanto na pobreza, você está feliz com a sua esposa, feliz com seus filhos, amém? Quanto também na fartura, você está bem. Em toda circunstância, você está bem. Olha o que o sábio Salomão diz. Provérbios 15, 17. É melhor comer um prato de hortaliça, onde há amor e paz, do que ter um boi assado ou cevado, acompanhado de ódio na refeição. E aí, irmãos? É forte essa palavra, né? Nem todos querem comer alface, né? E viver com o coração em paz, do que você ter todo dia churrasco, todo dia o melhor, e viver em contenda com a sua esposa, com seus filhos. Qual que é o melhor? Você passar pela prova, você viver uma vida sólida, uma vida comprometida em amor, em paz, mesmo no pouco, do que você ter de sobra e viver uma vida atribulada do lado. É melhor você ter paz e amor com pouco dentro de casa, do que você ter fartura com ódio, né? Então é isso que o sábio Salomão queria falar para nós, né? Então um casamento é construído na adversidade. Esse é o amor verdadeiro. O resto é paixão. Paixão passa rapidamente, irmãos. Mas o amor, ele vai construindo, ele vai ficando sólido. Isso é o amor. Amém? Dependendo de ter dinheiro ou não, de estar empregado ou não, viver uma vida feliz ao lado de quem você ama realmente. E quem que nós amamos? Nosso cônjuge e nossos filhos. Amém? Isso é o mais precioso. A família é o bem maior, é o nosso patrimônio. Antigamente se dizia, em primeiro lugar Deus, segundo lugar igreja, em terceiro lugar família. Isso é errado, irmãos. Em primeiro lugar Deus, segundo lugar nossa família, e em terceiro lugar a igreja. Segundo lugar nossa família, nossa casa. Então, vamos vigiar, vamos dar mais ênfase, mais atenção à nossa família. Chegou um tempo, queridos, que eu parecia rato de igreja. Só via igreja, só via pregando, vivia dentro da igreja orando, e comecei a deixar um pouco minha família de lado. Depois eu vi que as coisas começaram a piorar dentro de casa, né? Começou a vir contenda, briga. Meu filho falava: você só pensa em igreja, pai?
só pensa em ficar dentro da igreja. Aí eu caí na real, falei, meu Deus, eu estou fazendo totalmente errado. Eu tenho que dar atenção para os meus filhos, eu tenho que conversar com eles, eu tenho que dar atenção para a minha esposa, conversar com ela, ver o que está se passando na vida dela, conversar com ela, abrir o coração, e ela abriu o coração. Tem que conversar, amém? Quando o diálogo, irmãos, tem ruído, isso é perigoso para um casamento. Quando você não consegue conversar, dialogar com o seu marido ou com a sua esposa, isso é perigoso, queridos. Isso é perigoso. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver acordo. De maneira nenhuma. Eu confesso para os irmãos que eu tinha um hábito muito feio também, que eu fui corrigido pela Sandra, pela minha esposa. Tinha vezes que eu comprava as coisas e não falava para ela, e chegava em casa. Uma vez eu cheguei com um micro-ondas preto. Eu comprei um micro-ondas, era o Eldorado, né? Eu fui no Eldorado e falei, vou fazer uma surpresa para minha esposa. Aí comprei um micro-ondas todo preto, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, é o seu presente. Aí quando ela abriu o presente, eu falei, não gostei desse presente. Por que você não me avisou? Por que não comprou um micro-ondas branco? Ou então, não é racismo não, irmãos, que ela não gostou mesmo do micro-ondas, queria um prato, ou então um branquinho, né? Pega esse micro-ondas e vai lá trocar. Eu não tinha carro na época, coloquei na cacunda, né, como diz o nordestino, e fui, peguei o ônibus lotado, levei o micro-ondas, troquei por outro, aí trouxe para casa. Então é coisas simples que você aprende. É verdade. Andarão dois juntos se não houver acordo. Sabe, irmãos, quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 11, você vê que o povo, eles estavam todos reunidos ali, numa concordância, numa só conversa, e eles conseguiram chegar quase ao topo dos céus, quando estavam em união, né? Na mesma conversa, no mesmo diálogo. Só que depois, quando Deus confundiu as línguas deles, eles se espalharam e não conseguiram mais construir. O que eu aprendo com isso, irmãos? Quando um casal anda de acordo, ele vai longe. Ele vai longe. Se ele ouve, a mulher tem uma visão muito ampla. Enquanto o homem olha aqui, a mulher já vê tudo. É verdade. Amém? Enquanto o homem olha para o chão, a mulher já vê tudo. A mulher tem uma visão ampla. Abre o leque da visão da mulher. E muitas vezes o homem durão, né, não consegue perceber essa visão, o talento que Deus tem dado à sua esposa. Ah, eu sou machão, eu que mando, eu que faço. Então, queridos, muitas vezes é por causa disso que acontece muita separação. Por nós, o homem ser machista. Paulo fala que nós temos que tratar a mulher com amor, assim como Cristo tratou a sua igreja, mesmo sendo cabeça, porque Deus sabe que o homem tem o coração mais duro, né? A mulher é mais sensível do que o homem. A palavra de Deus diz que a mulher é um vaso fraco, a mulher tudo chora, né? O homem é mais durão para chorar. A mulher, se você fala uma palavra que mexe com o coração dela, ela já se aquebranta, já chora, cai em lágrima. O homem já é mais durão. A mulher é mais sentimental. O homem não. Por isso que Paulo diz que nós, homens, temos que tratar a mulher com amor. Amor ao ponto de dar a sua vida pela sua mulher. Olha, irmãos, que palavra de compromisso.
E a mulher tem que ser submissa. A mulher submissa, irmãos, não é aquela mulher que anda debaixo dos pés do marido. A mulher também é auxiliadora, aquela que está ao lado do seu marido para auxiliar ele. Quando ele estiver errado, a mulher, olha bem, vai por aqui vai dar certo. Sempre siga o conselho da sua esposa. Aleluia. Amém? Sempre siga o conselho da sua esposa. Pense bem e siga. Porque a mulher, ela tem mais visão do que o homem. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então precisamos rever o que é o conceito familiar. Amém? E por último, irmãos, para encerrar, outra coisa que não deve faltar no nosso casamento é o amor profundo, né? O amor a qual Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, 1 ao 7. Pode pôr aí? Eu vou ler Cantares de Salomão 8, 7, que diz assim: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente desprezaria. Esse é o verdadeiro amor. Amém? Esse é o verdadeiro amor. E nós aprendemos também, irmãos, com Paulo. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Pode passar. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Pode passar. Não se porta com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pode passar. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? É isso que sustenta o casamento, irmãos. Tudo isso que Paulo escreveu aqui é que sustenta um casamento. Eu fiz esse ano 31 anos de casado. Glória a Deus. E se fosse para casar de novo com a mesma esposa, eu casaria novamente. Amém? Se tornei mais maduro, mais experiente através dela. E ela adquiriu alguma coisa através de mim. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra.